noite, irmãos. Então você tem aquele tempinho que você quiser estar saindo para tomar água, para não estar se levantando na hora da pregação. Esse é o momento, tá bom? Seja breve, seja rápido, para não estar se levantando todo instante para ir tomar água. Costumo dizer que parece que desperta uma sede nos irmãos quando o pastor vem pregar. E os demais, eu quero estar lembrando dos avisos da semana. Desde já agradecer a equipe de louvor que tem devotado seu tempo para estar cultuando a Deus junto com a gente, trazendo esse louvor, esse culto maravilhoso. E uma coisa que a Sabrina falou que é verdade: ninguém pode calar um adorador. Essa é a realidade, que ninguém pode calar um adorador. Então vamos continuar orando ao Senhor pela saúde dela, pela recuperação dela. Tenho certeza que o médico dos médicos, a decisão final não foi essa. Amém? Irmãos, lembrando o nosso aviso da semana, desse mês, né? Do nosso culto de celebração de Natal, dia 25, a partir das 8 horas, estaremos aqui reunidos para cultuar o nosso Deus. Amém? Vamos estar falando um pouco mais sobre o verdadeiro sentido do Natal. O Márcio vai estar trazendo o desafio naquela noite. Então vamos já estar colocando aí na nossa agenda a partir das 20 horas, amém? Lembrando também do nosso culto de quarta-feira, culto de doutrina aqui na igreja. Vamos estar juntos, adorando e aprendendo mais sobre a palavra de Deus e cultuando a Ele e observando a palavra do Senhor através de um aprendizado mais voltado para aquele dia, um culto de doutrina, um culto de quarta-feira. Irmãos, dito isso, eu convido aos amados irmãos a abrir a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5. Hoje eu quero estar trabalhando dois versículos em questão, o verso 8 e o verso 9. E trazer à mente o tema em específico, que uma experiência pessoal com Cristo nos torna, faz com que o crente se torne mais vigilantes. Então a experiência e a comunhão que temos com o Senhor nos torna crentes em Cristo Jesus mais vigilantes. Então aqui o texto do 1 Pedro capítulo 5, pretendo estar terminando toda essa exposição desse livro domingo que vem. Eu até tinha dito ao irmão Márcio que ia ser culto de missões, mas eu quero estar terminando, que nos diz assim, o verso 8 de 1 Pedro, capítulo 5: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai de graça, Deus de infinita bondade, diante de nós, ó Deus, está a tua santa palavra, nos revela, ó Deus, fala ao nosso coração, nos prepara, ó Deus, para entender, ó Deus, o que as tuas escrituras querem nos ensinar. Usa, ó Deus, a mim, pela unção, pela graça do Espírito Santo, Pai, que não venha ser eu, mas sim o Espírito de Deus que habita em mim. Que a tua igreja possa abrir um leque de entendimento. Abençoa cada família, abençoa cada irmão. Se, ó Deus, com a Sabrina, ó Deus, o irmão Tiago, Pai, sabemos, ó Deus, que tu é o médico dos médicos, ó Deus, e nada para ti, ó Deus, nada para ti, Pai, é impossível. É assim que cremos em ti, é assim que a tua palavra nos ensina, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui encontramos Pedro nos orientando, nos trazendo algo para que eu e você fiquemos atentos. Seja sóbrios e vigilantes. Muitas vezes, quando escutamos essa palavra sóbrios, conseguimos fazer um paralelo
de quem está bêbado, mas não é. Ser sóbrio de mente é alguém que está consciente de tudo que está fazendo, que está enfrentando ou que vai enfrentar. Não é apenas ser sóbrio quando você vê um bêbado, olha, esse homem nunca está sóbrio, não é apenas isso. E vigilantes não remete apenas um guarda ou um oficial ou um policial que está em alerta, mas sim uma pessoa que administra bem o seu preparo de estar atento a tudo que está acontecendo. Os crentes precisam ser espiritualmente vigilantes, atentos aos ataques do diabo, o nosso grande inimigo, o nosso oponente. É isso que Pedro nos ensina aqui. Aqui no verso 8: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo. Satanás tem planos, projetos, intenções, propósitos e maquinações estratégicas terríveis contra nós. Não se engane, contra a sua família. Não se engane. Ele, em todo tempo, ele tenta minar aquilo que o Senhor tem construído, ou aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos para construir. O apóstolo Pedro está falando, por outro lado, que nós não podemos ignorar os seus planos. Temos que estarmos cientes disso. Temos que ter a condição de resistir. Muito obrigado, meu irmão. Temos que ter a condição de resistir. Resistir é desfazer toda a armadilha maligna, sujeitando-se a nossa vida diariamente a Deus. Isso é o resistir. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É ele que vai correr, mas para isso nós temos que nos sujeitar. Eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, me usa-me. Pedro usa a vivida imagem de um leão para descrever a destrutível armadilha de Satanás. Ele anda em derredor procurando alguém para devorar, esperando os crentes ficarem aterrorizados em suas dificuldades, perseguições, ou ser enganados e caírem em pecado. É isso que ele espera. Por isso que ele anda como um leão em derredor, esperando você vacilar, relaxar, descuidar, para ele agir. Uma coisa que eu achei bem interessante: não se engane, como a irmã Sabrina frisou bem, temos enfrentado batalhas todos os dias. Todos os dias. Venho trabalhando esse livro de Pedro todo ano. Comecei em janeiro e vim todo ano trabalhando ele. E sempre me deparei com assuntos e sempre observei que em cima daquele assunto sempre estava enfrentando alguma coisa a ser tratada. Essa semana sofri uma certa perseguição no trabalho, mas logo entendi que era ele andando em derredor querendo me tragar, mas ele já está derrotado. Um dos benefícios desse tipo de relacionamento com Deus, de ter uma experiência pessoal e vivida com a palavra de Deus, é o privilégio de deixar que Ele cuide de nossos fatos, é deixar com que Ele cuide de nossas vidas. Então não te preocupa, Sabrina, que Ele está cuidando de ti. Não te preocupe, igreja, que Ele tem cuidado de nós, de nossa ansiedade, de nossas preocupações e angústias, de nossas lutas.
Mas para isso, temos que ter essa comunhão com Ele. Esse é o privilégio de conhecermos a palavra, que ela nos assegura dessa conquista. Um dos motivos pelos quais temos ansiedade é o fato de possuirmos um inimigo como serpente, Satanás, que engana. É ele que tenta dominar a nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 11, irmão Bruno, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, nos diz assim: temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida, e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Desde o começo, ele como serpente engana. Satanás também é comentado aqui por Pedro como leão devorador. A designação para Satanás significa adversário. A palavra diabo quer dizer acusador, difamador. É isso que ele é. Ele tenta nos envergonhar, nos difamando, nos acusando. Ele tenta nos envergonhar, usando palavras contra nós. Mas em 1 Pedro, capítulo 4, verso 4, nós já vimos esse texto. Diz assim: por isso, falando mal de vocês, difamando, acusando, eles estranham que vocês não juntam-se com ele no mesmo excesso de devassidão. O mundo sempre vai falar mal de nós, como crentes de Cristo Jesus fiéis. Sempre vão falar que nós queremos ser melhor do que eles. Sempre vão falar que nós queremos ser mais santo do que eles. Um comedor de feijão desse só quer ser santo. Sempre vão nos acusar, porque nós não nos misturamos com a devassidão que eles têm. É por isso que somos o sal da terra e a luz deste mundo terrível. O que contende o mal, o que repreende o mal, de agir com toda a sua força diante desse mundo, é a igreja do Senhor. Eu já falei várias vezes que a igreja não é esse prédio, somos nós. É o templo e morada do Espírito Santo. Embora o diabo ameace devorar os cristãos, nós temos também a garantia de que seremos guardados pelo poder de Deus, porque Ele é grandioso. Embora formos jogados no fogo da perseguição, no fogo ardente da tribulação, o Senhor nosso Deus nos assegura que nos protege. Temos que ser vigilantes e resistentes, inabaláveis, porque é assim que Ele nos faz. Ele nos forjou com seu sangue precioso. Ele nos forjou na cruz do Calvário. Em 1 Pedro, capítulo 1, acompanhe comigo, nos assegura disso. O verso 3 ao 5 nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para você, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Fomos forjados na cruz do Calvário, pelo sangue. Essa é a esperança que vem sobre mim e você.
Pedro nos dá várias instruções práticas para nos ajudar a conquistar a vitória sobre o nosso adversário. Várias instruções. E uma delas, respeite o seu adversário, porque ele é perigoso. Ele é sagaz. Tem anos de experiência em nossa frente. Anos. Só que ele não tem algo que eu e você temos. Ou se você não tem, adquira hoje. Uma comunhão sólida com Cristo Jesus. Isso ele perdeu faz tempo. E isso o Senhor nos garantiu. Eu não tenho tanta habilidade com energia elétrica não. Mas ao conhecer um eletricista, ver ele trabalhando, me surpreendi como ele mexia com tanto fio, que eu julgo ser tão perigoso. Então perguntei a ele: como pode você trabalhar com tanta mestria, com energia, com fios de tantas cores diferentes? Isso é bastante perigoso. Aí ele falou para mim: é bastante perigoso mesmo, pastor. Mesmo, mas para mexer com a eletricidade, antes de tudo, você tem que respeitar e entender como ela funciona. Então, para enfrentar o nosso inimigo, nós temos que entender quem ele é e como ele funciona. Satanás é um inimigo perigoso, uma serpente perigosa que pode picar quando menos esperamos. É por isso que não podemos relaxar. Temos que estar atentos, vigilantes. É um destruidor nato. E ele veio para esse mundo para matar, roubar e destruir. Matar a tua vida, minar a tua vida, destruir aquilo que tu constrói e roubar a tua paz. Esse é o propósito dele. Irmãos, não estou falando isso para que eu e você venha ter medo dele, porque eu não tenho. Costumo dizer que ele para mim é um cachorro com dente de borracha. Ele não pode tocar no escolhido de Deus. É um cachorro com dente de borracha, o pior vira-lata que tem. E se bater de frente comigo, ele vai sofrer, porque eu não abro para ele. Nunca abri. As minhas lágrimas é para aquele que merece, é para aquele que deu a vida por mim. Não te amoleça. Você foi forjado no sangue precioso de Cristo Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 9, põe comigo, igreja. Apocalipse capítulo 9, do verso 1. Aqui você vai entender quem é o seu adversário. Você vai entender quem ele é. Observe aqui no verso 1, que diz assim, no capítulo 9 de Apocalipse: quando o anjo tocou aqui, o anjo tocou, e ele diz: quando o anjo tocou a trombeta, vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhes foi dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como poder tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causasse dano a erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E então somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que matasse mais que os
atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Eu nunca fui ferido pelo escorpião, mas a minha mãe foi, disse que era uma dor terrível. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão o desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinha coraças como coraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando corriam para a batalha. Tinha ainda cauda como escorpião, e um ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinha por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Irmãos, aqui eu não estou te despertando para ter medo dele, mas estou te despertando para tu querer o que faz todas essas coisas se acabarem em nada, que é o selo do Espírito Santo em tua vida. Você observou aqui que ele foi mandado a ferir todos, a causar dor, dano, não matar, mas causar dano. Não matar, mas causar dor. Só não toque naqueles que têm o selo do Espírito Santo. Ele é o destruidor. Os termos para Abaddon e Apolion significa destruidor. Satanás tem grande poder e inteligência. É uma hoste de demônios que o segue, pronto a lhe obedecer, para ajudá-lo a atacar o povo de Deus. Um inimigo terrível, não devemos jamais zombar dele, ou ignorar, nem subestimar a sua capacidade. É por isso que temos que nos revestir com o selo do Espírito e nos fortalecer com a palavra de Deus. Revestir a nossa família com o Espírito Santo. Tratando-se dos nossos conflitos com Satanás, é preciso ser sóbrios e ter a mente sob controle, ter a mente alerta. Lá em Romanos capítulo 8, hoje eu vou passar por alguns textos. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 5 a 8, nos diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é a morte, mas do Espírito é a vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É por isso que não podemos viver praticando as coisas do mundo, viver uma vida fantasiosa, ser aquele ditado, vem na minha mente agora, eu esqueci, o crente Raimundo. O pessoal diz, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Com todo respeito a quem é Raimundo, mas é um ditado. Não podemos oscilar. A nossa fé não pode oscilar. O nosso aprendizado não pode oscilar. Não podemos negligenciar a nossa vigilância com a atalaia da nossa casa,
como homem da nossa casa, como cabeça da nossa casa, como chefe de família da nossa casa. Temos que nos manter firmes, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito Santo controle a nossa mente resulta em vida e paz. Essa é a diferença daqueles que seguem a Cristo. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre a inimizade com Deus. O homem nunca quer amizade com Deus, porque ele nunca quer obedecer. É triste dizer isso, mas obedecer exige de nós renúncia. É renunciar àquilo que nos agrada, e sempre é a carne. Irmãos, quando eu digo aos prazeres da carne, eu estou me referindo a mulheres, a amantes, nada disso. É tudo aquilo que nos tira do foco daquilo que é para Deus. É o nosso tempo, é o nosso compromisso, é a nossa oração, é a nossa leitura da palavra, é a nossa família, é conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Tudo isso o inimigo quer nos afastar. Então as leis de Deus nunca é desobediência, a lei de Deus sempre é obedecer. Aí aqui eu vou estar trabalhando o segundo conselho, é reconhecer que o nosso inimigo, ele é um grande enganador. Sempre vamos nos deparar com alguém tentando mudar o nosso pensamento em respeito àquilo que devotamos para Deus. Sempre vamos ver alguém querer mudar o pensamento dos nossos filhos. Tu é tão novo, por que tu quer perder teu tempo na igreja? Fala para a tua mãe que tu não vai. Fala para a tua mãe que tu vai procurar uma igreja que mais te agrada. Uma igreja que agrada o servo de Deus é uma igreja que prega o evangelho. Irmãos, tu não pode ter motivo nenhum para mudar de igreja, mas eu vou te dar um. Quando o pastor começar a pregar algo dele, não algo de Deus, aí tu muda de igreja, que teu pastor não está mais prestando para nada. Essa é a realidade. Mas fora isso, picuinha de irmão, que irmão não gostou da tua roupa, que irmão não gostou do teu cabelo, que irmão não gostou porque tu sentou na cadeira que ele senta todo dia. Meu irmão, isso não é motivo para tu mudar de igreja. Ao contrário, olha para ele e manda ele se converter. Irmão, se levante daí, que eu já vi acontecer isso. Irmão, se levante daí, que todo mundo senta aqui. Todo mundo senta aqui. Aí o irmão Simone não sai e a irmã mudou de igreja. Presenciei isso de perto, não foi ninguém que me ensinou. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimizade com Deus. Sempre vai procurar algo para dominar aquilo que Deus construiu. Então você tem que reconhecer que o inimigo, ele é um grande enganador. Lá em João capítulo 8, João capítulo 8, no verso 31, verso 31, aqui o Senhor vinha pregando o Evangelho, Jesus vinha ensinando aos judeus que havia crido nele, que deveria se libertar e ter uma vida plena com ele. Aí aqui no verso 31 diz assim: então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então eles responderam: somos descendentes de Abraão, aqui os fariseus. Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer como você pode dizer que seremos livres?
Jesus então respondeu no verso 34: em verdade lhe digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se pois o filho nos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão, no entanto estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: o nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso, vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam: nós não somos filhos legítimos, temos um pai que é Deus. Então Jesus disse a ele, no verso 42: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, que quer satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, pior, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Que dele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quando vocês me convencerem de pecado, se digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Irmãos, é triste eu dizer isso, mas aqui nós observamos o próprio Cristo deixando bem claro que aquele que não aprende da palavra, aquele que não vive a palavra, aquele que não pratica a palavra, ele é filho do diabo. Todos nós somos criaturas de Deus, todos nós, mas só aquele que reconhece a palavra de Deus, que reconhece o que Cristo fez, esse sim é nascido de Deus, é filho de Deus. O filho do pecado, ele não fica por muito tempo em igreja nenhuma, só o filho de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, nos diz assim: porque essas tais são apóstolos, obreiros, fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, uma vez que Satanás é um inimigo sutil, devemos ser vigilantes e estar sempre de guardas, atentos. Sua estratégia é falsificar tudo o que Deus faz. De acordo com a parábola do joio e do trigo, em todo lugar que Deus planta um cristão, Satanás planta um impostor. Satanás planta um impostor. Se não fosse pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o inimigo nos enganaria com facilidade. Nos enganaria. Quando é melhor conhecermos, então o certo para nós é conhecer melhor a palavra de Deus.
Quanto mais conhecermos da palavra, mais aguçados serão os nossos sentidos espirituais para detectar a atuação de Satanás. Eu já falei aqui outras vezes que o que nos faz diferente é a comunhão que temos para com Deus. Lembro-me, quando eu era mais novo, acho que eu tinha acabado de conhecer a Diene, acho que eu já falei isso outras vezes. Eu trabalhava com um casal de crentes, e uma vez eu cheguei no trabalho, aí esse meu colega de trabalho chegou e disse assim: Adriano, a Lucimar está querendo muito falar contigo. Passou a noite no Espírito Santo, perturbando ela, afligindo ela, com algo que ela tem para te dizer, um sonho que ela tem para te dizer. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu, para me dizer sim. Tá bom, aí quando ela chegou, não, Adriano, tem algo para te dizer. Eu disse logo: escala, eu não quero nem saber. Mas não, guarde para você. Eu não quero nem saber. Mas não. Primeiro, o Espírito Santo não perturba ninguém. Ao contrário, ele traz paz e refrigério para quem está perturbado e aflito. Ele não perturba ninguém. E segundo, eu conhecia como eu estava. Como estava a minha comunhão com Deus? Eu vinha em processo de oração, de jejum, de leitura da palavra, de oração. Eu vinha habilitado. Então, porque o Senhor falou com ela para me dar um recado e não comigo. É o meu Deus, eu tenho comunhão com Ele. Ele fala comigo, eu falo com Ele em oração. Devemos ser capazes de provar o Espírito, discernir entre o verdadeiro e o falso. Ela vinha em uma vida desequilibrada com o marido, vivia em briga, vivia em discórdia. Tanto ela como ele vivia pulando de igreja em igreja. A igreja que estava agradando, ele ficava. Quando parava de agradar o ego do homem, ele saía. Hoje são separados, afastados dos caminhos do Senhor. Tanto ela como ele adulteraram. Ele descobriu que ela estava traindo ele, e ela descobriu que ele tinha uma outra família. Como é que o Senhor usou o homem desse jeito? Então nós temos que discernir. Lá em 1 João, abra comigo, meu tempo já está avançando. 1 João, capítulo 4, no verso 1 a 8, diz assim: estão comigo, igreja? Não ouvi, igreja? Estão comigo? Não diz assim, 1 João capítulo 4, verso 1 a 8: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer, e que viria e agora está no mundo. Filhos, vocês serão de Deus, vencerão os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo. O mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O que nos faz reconhecer o Espírito é a comunhão que temos para com Deus.
Esse é o que nos faz ser diferente. Devemos ser capazes de provar o Espírito. Irmãos, nem todo sonho é de Deus. Sonho às vezes é coisa da nossa cabeça, mas claro e evidente que o nosso Deus, ele não mudou. Mas analise quem é o mensageiro, e a comunhão que você tem com Deus vai te revelar como me revelou. Estava em uma igreja de grande porte, lotada. Um amigo tinha acabado de sofrer uma decepção amorosa, ele se separado da esposa. Estava triste, deprimido, oprimido. A gente foi para a igreja, aí lá o pastor disse assim: irmãos, Deus manda me dizer que tem 10 pessoas aqui que acabaram de se separar. Eu quero chamar essas 10 pessoas para orar pela vida deles. Uma igreja com 300 pessoas. No instante se levantou esses 10. E ele querendo ir, eu disse: fica aí, não é doido não, calma. Não, mas se levantou os 10. Aí o pastor mais uma vez falou: o Senhor manda me dizer que não é só 10, tem mais 3. Irmãos, em meio a uma multidão de 300 pessoas, quem não está passando pelo problema amoroso? Numa multidão de 300 pessoas, quem não está lutando por um exame para receber? Numa multidão de 300 pessoas, quem ali não está desempregado? Assim é fácil tu dizer que é boca de Deus, sem conhecer, sem ter comunhão, sem pastorear a vida de ninguém. Irmãos, pastorear a vida da pessoa é tu chorar e sofrer com ele, é tu entender e se alegrar quando ele passa no concurso, é tu entender e se alegrar quando ele está bem no casamento, é tu entender e se alegrar quando ele muda de cargo, no emprego, e tu conhecer. Aí é pastorear, aí é ter comunhão. Então aí é verdadeiramente tu entender o que Deus está te falando para tu passar para aquela pessoa. Ó, irmão, trabalhe nisso, pratique isso. É diferente, é comunhão, é estar junto. Irmãos, com esse pensamento eu quero fazer uma única aplicação essa noite para encerrar. É que nós devemos resistir a Ele, e Ele fugirá de nós. Resistir ao inimigo significa manter-se firme na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, para encerrar, Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, nos diz assim: quanto aos mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneçam inabalável. Portanto, fiquem firmes, cingivos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a propagação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus.
Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nossas armas são a palavra de Deus e a oração, como está aqui no verso 17 e 18. A nossa proteção é a armadura completa de Deus, que nos dá a resistir o inimigo. E a nossa fé em Deus, assim como Davi manteve-se firme, se manteve firme contra Golias, confiou no nome de Jeová, nós também devemos resistir firmemente a Satanás. E no nome vitorioso de Cristo, ele correrá de perto de nós. Uma advertência que eu quero ensinar essa noite, importante: não se deve jamais discutir com Satanás, nem brincar com ele e com seus colaboradores. Tem gente que discute e brinca, fazendo amizade com mundanos, com feiticeiros, com macumbeiros, com inimigo de Cristo, e acha que é uma amizade, que é uma comunhão limpa. Não é. Não se brinca com os seus colaboradores, eles atrasam. Eva cometeu esse erro e todos nós conhecemos o que aconteceu, a consequência trágica. Outra advertência importante: não se deve tentar lutar contra Satanás com a nossa própria força. Não somos nada sem a ação do Espírito Santo. Não somos nada. Deve-se resistir a ele como Cristo Jesus fez, lá em Mateus 4, com a palavra de Deus. É errado imaginar que somos os únicos a travar esse tipo de batalha, pois os nossos irmãos espalhados pelo mundo passam pelas mesmas lutas que nós temos passado. Devemos orar uns pelos outros e nos encorajar mutuamente no Senhor. Aí sim vamos vencer as batalhas. Também é preciso lembrar que a nossa vitória pessoal ajuda outros com a mesma problema que nós estamos passando. É por isso que temos que compartilhar as nossas lutas e dizer quando vencemos. E dizer para o mundo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, o que eu concluo disso tudo é que tanto Pedro como Tiago dão a mesma fórmula para o sucesso contra Satanás. Em Tiago 4, verso 7, o texto que a gente leu logo no início: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de se manter firme diante de Satanás, é preciso curvar-se diante de Deus. Antes de se levantar para qualquer luta, se curve diante de Deus em oração. Ore, busque. Pedro resistiu ao Senhor Jesus e acabou se sujeitando ao diabo. Se Pedro tivesse obedecido essas instruções, ele não teria adormecido lá no Getsemane, quando era para estar vigiando e orando. Não teria atacado o mal como soldado, nem tampouco teria negado o Senhor Jesus 3 vezes, se ele tivesse seguido essas instruções. O apóstolo não levou a sério a advertência de Jesus, e tampouco não reconheceu a astúcia do Satanás como um adversário sagaz, e se encheu-se de orgulho. Ele se encheu de orgulho. Em outras palavras, ele disse que não precisava vigiar e orar. E tem muito crente pensando nisso. Eu não preciso vigiar e orar. Todos nós precisamos.
nos alimentar da palavra, orar a Deus e vigiar. Se Pedro tivesse dado ouvidos ao Senhor e resistido ao inimigo, teria escapado de todos esses fracassos em sua vida. Então, aqui Pedro nos ensina, em cima da sua comunhão com Deus, da sua experiência com Deus, que para vencermos, temos que resistir ao diabo e se curvar diante do Senhor. Aí sim, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Antes de nos manter firmes diante de Satanás, precisamos nos curvar diante de Cristo Jesus. Amém? Pois que nós possamos dizer para o mundo que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, gente. Senhor, meu Deus e Pai, Deus meu e Rei meu, muito obrigado a Deus pela excelência da Tua palavra em minha vida, Deus, e na vida da Tua igreja. Derrama, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor e a Tua comunhão sobre cada um de nós, que escutamos e aprendemos da Tua santa palavra. Pai, eu te peço, ó Deus, por cada família, cada pessoa aqui, ó Deus, cada irmão, nos leva para os nossos lares em paz. Senhor, nos ensina, ó Deus, a manter um elo de comunhão contigo em oração e vencer, ó Deus, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas barreiras. Pai, nos reveste, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, ó Deus, e nos dá sabedoria na Tua santa palavra. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém, amém, amém.